Então, vamos pedir aí para o Serginho fazer a abertura para nós, por favor. Bom, boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos bem aí na casa de vocês. Então, eu peço a vocês que esvaziem as suas mentes, elevem os pensamentos a Deus e a Jesus, que assim a gente se prepare para mais um dia de estudo da Gênese e com a oração que Jesus nos deixou, a gente começa os estudos dessa segunda-feira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Serginho. Bom, nós estamos no capítulo 17 das predições no Evangelho. E vamos lá para o tópico número 1. Ninguém é profeta em sua terra. Mas antes da gente ler essa parte bíblica, o texto aqui, um pouco mais para frente, ele faz uma indicação para nós olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar de São Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. É importante que a gente leia e faça um comentário a respeito dessa passagem do Evangelho, antes de nós começarmos aí a lermos aí o Ninguém é Profeta em Sua Terra. Bom, então lá no capítulo 14, honra a teu pai e tua mãe. É colocado assim: e vieram à casa e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente. E lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 20, 21, 31, 35, Mateus 12, 46, 50. Um breve comentário. Aqui Jesus está fazendo uma referência à questão de uma passagem que ele teve, onde ele estava praticando o ensinamento e aproveitando, né, dessa situação, ele ainda marca a sua presença sempre naquela ocasião de ensinar as pessoas, se utilizando de alguns exemplos. Aí nós vamos ver que os irmãos de Jesus, eles não tinham uma certa simpatia por ele. E, além do mais, não acreditavam nele, porque São João diz claramente isso. Então, os irmãos não acreditavam em Jesus. E que eles participavam, até certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. É só um parênteses que é aberto aqui, justamente para poder dizer que quando ele faz aquela referência, né, aquele que faz a vontade de Deus, aquele sim é meu irmão, ele, nessa ocasião de ensinar, ele estabelece uma diferença entre parentesco corporal e parentesco espiritual, tá? Então, aqui é colocado isso aí para nós. E agora, ninguém é profeta em sua terra, que é o tema, e vai falar mais ou menos da mesma situação que Jesus passou. Aí nós vamos ver, no tópico 1. E, tendo vindo à sua terra natal, ele os instruía nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não se acham todas entre nós? E assim faziam dele o objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e em sua casa.
e não fez lá muitos milagres devido à sua incredulidade. São Mateus, capítulo 13, versículos 54 e 58. Quando nós lemos o Evangelho, foi do capítulo 12 de São Mateus, e aqui é o capítulo 13 dos versículos de São Mateus. Então, é um complemento àquela situação que aconteceu e nessa incredulidade do potencial de Jesus. Então, aqui vai explicar para nós, lá no tópico 2, o porquê eles eram tão incrédulos em relação a Jesus e por que as pessoas são tão incrédulas a respeito de ter um familiar ou de ter um amigo e não conhecer aquele amigo muito bem, ou não querer conhecer aquela pessoa muito bem, ou não atribuir o valor que ela merece, entendendo que, pelo cotidiano da vida, aquela pessoa é uma pessoa comum como qualquer outra e não tem nenhum tipo de valor que não seja superior ao seu. E está sempre no mesmo nível. E, na realidade, quando se abre esse parênteses, aqui está falando de Jesus, Jesus mesmo claramente diz, só vai ser reconhecido depois que morrer. Depois que morre, se reconhece que aquela pessoa era alguém que tinha algum valor espiritual ou que tinha um entendimento espiritual. Tá? Então, ele fala no tópico número 2. Jesus enunciou ali uma verdade transformada em provérbio, que é de todos os tempos, e a qual você poderia dar mais extensão dizendo que ninguém é profeta enquanto viver. Tá? Então, nós falamos a respeito disso. Ninguém é profeta enquanto viver. E isso nós temos referência nos próprios textos antigos da Bíblia e também nos dias de hoje, se a gente for olhar algumas pessoas que tinham algum quilate a nível espiritual, elas também não foram reconhecidas na sua época de vida. Foram reconhecidas após a sua morte. Mesmo trazendo ensinamentos, mesmo tendo uma vida comum, e, de repente, dentro do âmbito dos familiares, os próprios familiares não lhe deram a devida importância. Na linguagem usual, esta máxima se aplica ao crédito que alguém goza entre aqueles cujo meio vive, da confiança que lhes inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se sofre exceções, são raras, e, em todo caso, elas não são jamais absolutas. O princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode explicar-se assim. E aí nós vamos perceber que mesmo lá atrás, há 2000 anos, a sociedade ela é idêntica, não mudou em nada. Continuam mantendo os mesmos hábitos, continuam mantendo as mesmas dúvidas, continuam mantendo uma situação onde parece que, desde os tempos antigos até os tempos de hoje, se cultua a inferioridade ou a ignorância como sendo algo importantíssimo, que sem essa situação de se buscar a espiritualidade e só buscar os prazeres materiais ou só as ambições materiais, nós vamos perceber que, na realidade, essa fraqueza humana ela continua ainda. Ela não modificou. E o mais interessante em tudo, quando nós estamos falando aqui da parte científica, porque a Gênese é a parte científica da nossa doutrina espírita, nós estamos falando de novo a respeito do moral, ou da moral. Por quê? A todo momento, Jesus nos convida para a transformação, para que nós não sejamos aqueles mesmos homens do tempo antigo, nos dias de hoje, mantendo as mesmas tradições, os mesmos costumes, as mesmas formas de pensar, os mesmos hábitos de poder proceder. Tudo isso precisa ser mudado. E nós estamos estudando a doutrina espírita justamente para isso, para essa mudança. Tá? E ele continua. Depois, se alguém quiser fazer alguma interrupção, pode perguntar. A gente fecha o microfone aqui e continua. Nós temos aí perto de 1 hora para poder falarmos, né? Então, é importante que todo mundo participe, né? E traga seus questionamentos frente a isso que nós estamos colocando. Tá? Depois podemos até abrir um espaço para quem quiser fazer outras colocações ou qualquer pergunta ou tirar alguma dúvida. O hábito de se verem desde a infância nas circunstâncias vulgares da vida, isso é importantíssimo para nós, porque está falando de nós agora.
na nossa relação familiar, no momento que nós estamos naquela situação das circunstâncias vulgares da nossa vida. Então, nós temos a nossa família. E dentro do âmbito da nossa família, naquele cotidiano, nós estamos crescendo com os irmãos, estamos aí aprendendo com os pais. E justamente isso ele vem e marca muito a nossa vida. Porque nós vamos ser, praticamente, aqueles que vão copiar o exemplo dos pais para que, na realidade, se coloque uma proposta na vida. E muito se refere à questão da educação, quando, em determinados momentos, determinados pais, eles acabam dando a condição do filho de repente, interferir na vida dos pais e não deixar os pais interferir em sua vida. A partir daí, concedendo limites em demasia. E os pais próprios se limitando frente ao processo de educação dos filhos. E dentro disso, nós vamos observar que a nossa situação de seres humanos aqui no nosso planeta, pela nossa inferioridade, desses hábitos que cultuamos aí há milênios, continuamos na mesma situação, como se tivéssemos aí, estando no ano 1 da era cristã. Somos os mesmos, se podemos assim pensar. E a partir do ano 33 da era cristã, tem os ensinos de Jesus, que vem para poder reforçar a nossa mudança, e a gente continua o mesmo. Essas circunstâncias vulgares da vida estabelecem entre homens uma espécie de igualdade material, que faz com que muitas vezes as pessoas recusem reconhecer uma superioridade moral naquele que foi o companheiro ou o comensal, que saiu do mesmo meio e de quem se viram as primeiras fraquezas. Então, nós vamos ver, igualdade material faz com que as pessoas se recusem a reconhecer uma superioridade moral. Então, isso é muito forte quando ele coloca essa questão para nós. E essas primeiras fraquezas, o orgulho, sendo uma delas, sofre pelo ascendente que é obrigado a suportar. Aí tem alguém que tem uma superioridade moral, aquele que está num nível abaixo, pelo seu próprio orgulho, ele reconhece, mas ele não admite e sofre, porque ele é obrigado a suportar. Aí, independente de se ter uma ideia de idade, ser mais velho ou ser mais novo, não importa. Tá? Então, existe aquele, até o próprio ascendente que ele coloca aqui, pode ser até o pai ou a mãe, ou o irmão mais velho, mas não importa. É aquele que, de repente, ele demonstra, né, aquela superioridade moral, e depois vem aquele que também demonstra a condição da sua fraqueza, que é o orgulho de sofrer, porque tem que suportar aquele indivíduo, mesmo ele sendo um indivíduo de sangue. Quando ele coloca aqui companheiro ou comensal, esse comensal é aquele indivíduo que ele divide a mesa sempre com a gente. Então, nós temos aquele que divide a mesa, que está sempre à mesa, conversando, sempre aquela situação de estar se alimentando junto, por isso que ele colocou companheiro ou comensal, tá? E aí nós vamos ver que a mesma questão, ela se repete desde as épocas, só concluir aqui, Linda, desde as épocas que a gente se conhece por humanidade civilizada. Porque esse hábito de se reunir à mesa e se tratar de questões, não só questões fúteis, mas como questões graves, é um hábito nosso de seres humanos, de estarmos aí se utilizando de reuniões à volta da mesa. Pode falar, Bia. Mas essa situação de não reconhecimento de uma superioridade moral entre os membros de uma... Aqui você está falando da família, né? Está dando... Sim. Ela é mútua, né? Não é somente de um para o outro. Porque a tendência nossa é sempre, de acordo com esse orgulho, achar que
os outros estão errados, né? Nós é que estamos certos. Então, é uma situação, assim, sempre de um para o outro. Não é isso? É mútuo. Da mesma forma como eu acho, por exemplo, que alguém da minha família, eu encontro 1000 defeitos e sempre busco os defeitos, o outro da mesma família, né? E esse da mesma família também vai achar e sempre vai buscar os defeitos nos demais da família. É isso que eu quero colocar, né? Não é assim? Sim, justamente isso. E é dessa forma que é colocado e que esse exemplo que os Espíritos nos dão, junto às predições do Evangelho, e que ele fala a respeito que ninguém é profeta em sua terra, e dentro disso a gente busca o recurso do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Jesus faz essa distinção do parentesco corporal, do espiritual, e nessa distinção a gente sabe que você ser parente espiritual indica que está se buscando uma evolução, está se buscando um crescimento. É diferente do seu parente corporal, que, na realidade, ele só está ligado por um tempo determinado pela questão do laço de sangue, aonde ele se obriga, às vezes por determinados costumes e valores, a manter aquele processo familiar para não se desviar dos conceitos da sociedade. E, na realidade, Jesus quebra isso. Ele faz a distinção. Então, você não precisa ser parente de sangue para ter um parentesco espiritual. E ele coloca a condição, quando ele pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E ele diz, nessa questão, quando ele faz isso, as pessoas ficam até admiradas, porque Jesus é o poço da doçura, é aquele que fala da lei da justiça, amor e caridade. Como é que ele pergunta quem é a mãe, quem são os irmãos e tudo mais? Então, ele faz isso claramente para poder fazer essa distinção do parentesco corporal e o parentesco espiritual, para que ele afirme que quem confia e quem crê em Deus, ele é o parente espiritual. Então, ele estava dizendo claramente que os irmãos não acreditavam em Deus. Então, se os irmãos não acreditam em Deus, eles são parentes corporais. Eles não são parentes espirituais de Jesus, porque eles não compreendiam a missão de Jesus e também tinha a inferioridade própria de espíritos ainda em processo de crescimento, trazendo essas questões que foram colocadas aqui, as fraquezas e o orgulho que eles sofrem porque são obrigados a suportá-lo. E combinam até com o próprio inimigo com o mesmo pensamento de negar aquela pregação, negar aquele tipo de ensinamento, porque para eles não interessa. E a mesma situação de Jesus aqui, porque ele traz tudo do cotidiano, do lado comum para nós, ele nos remete à nossa família. Se nós formos parar agora para poder pensar, nós estamos falando da nossa família. Cada um com a sua em particular. Então, você está falando do complexo familiar, do complexo de amizades, das pessoas que você se afina e das pessoas que você não é afinada. Das simpatias, das antipatias, da comunhão do pensamento, da condição de ser pensamentos diferentes, dentro dessas fraquezas humanas, onde nós vamos perceber que alguns não têm nenhum tipo de pudor em poder tirar vantagem de um irmão de sangue, de poder buscar ou até prejudicar um próprio irmão. Aí a gente vê essa distinção que Jesus coloca, porque Jesus, se a gente não recorrer a Jesus, dentro de uma situação do cotidiano vulgar da vida material, nós vamos achar aquilo um absurdo. Quando alguém nos prejudica, é do nosso sangue. Ou quando alguém é amigo nosso e nos prejudica, e a gente não acredita que aquela pessoa foi capaz daquilo. Mas Jesus já traz o processo da questão da ingratidão, dos laços de famílias e tudo mais. Então, essa questão de família é muito séria. E fizeram questão de colocar nas predições do Evangelho um assunto que é de âmbito absoluto moral.
não é de âmbito científico. E aí, isso aqui serve de lição para a gente entender as dificuldades que nós passamos nos dias de hoje em relação aos nossos familiares. Então, cada um vai tirar suas conclusões e vai se colocar no lugar aonde se deve aqui. Olha, eu procuro não fazer mal a nenhum membro da minha família. Olha, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, a gente começa a marcar a nossa posição frente à nossa família. Então, nós temos que aprender a marcar a posição frente à família. E aí nós vamos saber quem é e quem não é. Pode falar. E diante disso, é assim, comum, né? Surgem as dissensões familiares, né? Porque a não aceitação do outro como ele é, né? Quando eu falo familiares, eu estendo também, né? No âmbito de amizades, né? Pessoas, né? Assim, mais próximas também, sem ser família, né? Então, aí surgem as discussões pela não aceitação das qualidades, né? Ou dos defeitos que o outro possui, né? Quer dizer, se tem defeito, nós reclamamos, e se tem qualidade, a gente torce o nariz, é mais ou menos isso. Oi, pode falar. Então, é o que a Linda está falando, né? Por exemplo, ninguém que está dentro de uma casa espírita ou em qualquer outra religião é santo, mas, assim, o que acontece, pelo menos acontece geralmente, né? É que, assim, por exemplo, no Irmã Maria, que a gente é visto ali naquela mesa, o médium senta lá na mesa e lá na plateia tem algum conhecido nosso, como a Linda falou. Eu acho que existe muito mais orgulho e ciúme, porque parece que ele, às vezes, acontece de um amigo, entre aspas, né, ou um familiar, quando vê a gente sentado ali, fala assim, não sei por que ela está sentada ali, entendeu? Porque eles conhecem o nosso cotidiano, sabe como a gente é no dia a dia? A gente tem as nossas falhas, mas a gente está ali no aprendizado das qualidades morais. A gente não quer fazer mal para ninguém, como você falou, a gente tenta ajudar o familiar, a gente vai se modificando devagar. Mas a hora que alguém vai lá para fazer um evangelho, por exemplo, fala, olha, falando do evangelho desse jeito, mas, ele sempre tem um mas, ele, como a Linda falou, sempre torce o nariz para o crescimento espiritual do próximo, né? Às vezes a pessoa ambiciona, tá ali na mesa, não sabe o significado dessa nossa renúncia, às vezes dá a segunda face, porque às vezes a gente já está dando a segunda face, né? Tá? O cara está te batendo e você está sorrindo ali, mas você está fazendo um esforço grande, né? Você está tentando não dar na mesma medida para ele, né? E acontece isso muito, principalmente na família, que conhece a gente desde pequeno, que sabe como é o nosso dia a dia, como a gente é estourado às vezes, como a gente é ignorante, um amigo mais próximo que vai e, de repente, se depara com, por exemplo, você fazendo um evangelho lindo e maravilhoso, e fala assim, mas, esse cara falando desse jeito, dele lembra um episódio seu, pode ter certeza, uma coisa que você nunca lembrou, que você nem lembra, uma coisa pequenininha, mas ele vai lembrar, entendeu? E vai te apontar. Por isso que é difícil a gente, ser espírita, e se colocar ali e lá na rua ser o espírita que a gente se colocou ali, porque eles vão cobrar isso da gente, com certeza. Como a gente também, às vezes, falar, aquele cara ali não sai da igreja, mas o que ele está fazendo? A gente também faz isso, né? É isso. É justamente isso, porque, na realidade, são as fraquezas humanas, e nós somos ainda espíritos em evolução e somos ainda inferiores. E tudo isso que você falou tem todo o sentido, porque é o nosso cotidiano, é a nossa vida no dia a dia. Então, às vezes, quando uma pessoa ela não te conhece, ou ela te conhece no âmbito profissional,
Se um dia ela for num centro espírita, ela te vê fazer o evangelho, ela te vê dando um passe, ou ela te vê fazer uma consulta, ou dando palavras atenciosas para alguém, com toda a certeza, aquela pessoa vai se admirar. Ou ela vai se admirar para o bem ou para o mal. Então, tudo vai depender da fraqueza que ela carrega. Se ela carregar ciúme, se ela carregar inveja, com toda certeza, aquela situação vai ser muito negativa. Tá vendo? O indivíduo aí, lá no trabalho, é um carrasco. Às vezes, o indivíduo no trabalho é um carrasco porque ele quer as coisas de uma forma certa, ele não pode dar moleza mesmo. Então, a gente sabe hoje que qualquer pessoa que ela está trabalhando num lugar, ela precisa ter um chefe, porque sem chefe ninguém trabalha. Se deixar por conta de alguém para ela poder executar o trabalho sem uma supervisão, aquilo não vai acontecer nunca. E quando você faz uma supervisão, ainda você é obrigado a cobrar, porque mesmo assim o serviço não sai. E aí, dentro dessa situação, as pessoas te julgam mal e te veem numa posição totalmente diferente do outro lado e não conseguem separar o ambiente em que estão e se utilizam aí dessa admiração para o lado ruim. Né? E é colocado aqui, muito claro, dizer assim, ó, primeiro do orgulho que a pessoa é obrigada a suportar o indivíduo, né? E quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e com a inveja. Aqueles que se sentem incapazes de atingir sua altura esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Gritam tanto mais forte quanto serem menores, acreditando-se engrandecer e equipiçá-lo pelo ruído que fazem. Tal tem sido assim e será a história da humanidade enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e não houverem alargado seu horizonte moral. Também esse preconceito é próprio dos espíritos estreitos e vulgares, que tudo medem por sua própria personalidade. Isso aqui é muito forte. Isso é um tapa na cara muito forte. Se a gente for ver esse comentário ou esse ensinamento que os espíritos fazem, eles falam assim muito claro, maledicente, calunioso, querem ganhar tudo pela força e pelo lado ruim, querem difamar, querem caluniar. Tá? Eles são vulgares. Se a gente entrar numa situação dessa, de sentir inveja, de sentir ciúmes, de querer caluniar alguém, nós estamos sendo iguais. Então, a gente não pode entrar num sentido desse. A gente não pode pertencer a uma humanidade que é uma humanidade ainda que ele coloca cheia de fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas, mas nós sabemos agora como administrá-las. E quando a gente não entra nessa situação de ciúme, de inveja e de calúnia, quando a gente tem a capacidade de suportar e tentar transformar, aí nós estamos indo para o processo de crescimento. E quando ele chama aqui, ele dá um tapa na nossa cara. Muito forte. Por isso que a doutrina espírita, ela é algo que mexe muito com o nosso íntimo. A gente não tem como fugir disso. Então, nessa questão filosófica da conduta, que é colocada aqui pela condição moral, é uma situação a que nós temos que perseguir. Não vamos alcançar e vamos descansar depois que alcançar. Nós vamos ter que, depois que alcançar, se esforçar para manter. Porque a gente sabe que nós somos sujeitos a quedas. Nós sabemos que as tentações, elas vão bater a nossa porta de novo. Nós sabemos que os testes da vida vão estar aí no meio da calçada, na primeira esquina que você for atravessar uma rua, ou que você estiver num trânsito, ou que você estiver num supermercado, num banco, ou que você estiver numa mesa como um comensal dentro do âmbito familiar. Por quê? Tem um momento que existe um equilíbrio e você se julga equilibrado e que, numa primeira contenda, o seu equilíbrio desaparece. Porque você vira aquele que faz o ruído para poder desestabilizar uma situação ou fazer calar alguém que, às vezes, mal intencionado, pode
dentro da sua má intenção, te ferir com más palavras. Mas aquelas más palavras que ele está te ferindo, elas são oportunas para você. Porque, de alguma maneira, ele está passando em rosto algo, como você disse, que fez lá atrás, e você nem lembra mais, e, de repente, a pessoa guardou aquilo como uma ofensa. E ele te joga na cara, no momento que você acha que você está redimido daquilo. E aí seu orgulho sobe como um vulcão em erupção. Você explode. Então é justamente isso que Jesus está falando das relações nossas entre homens. Dessa forma. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja e estejamos dentro dessa categoria de espíritos estreitos e vulgares, que tudo medem por sua própria personalidade. É muito forte. Sabe, eu enxergo o mundo de um jeito, eu acho que todo mundo tem que enxergar da mesma maneira. Se eu sou uma pessoa desconfiada, se eu sou uma pessoa maledicente, se eu sou uma pessoa cruel, eu acho que todo mundo é cruel, todo mundo é maledicente. Porque eu estou olhando as pessoas como eu estou olhando a mim mesmo. E não é assim, né? Pode falar. Ô, Marcos, voltando para aquela questão da família também, se você não quer conviver e tem a opção de não conviver com pessoas que acabam te puxando para baixo, te testando nesse sentido que você falou, nós vamos resgatar isso porque eu entendo que a família é a nossa primeira prova, né? Mas a minha pergunta é, se você tenta e aquele ambiente te faz mal e você tem a opção de não, de repente não frequentar tanto mais como frequentava e tudo, nós seremos cobrados, porque eu entendo que a intenção, se eu deixo de permanecer naquele ambiente que me faz mal, seja ele com pai, irmão, mas que me faz mal, mas eu não carrego no meu coração uma mágoa, é uma intenção, né? Aí eu queria saber disso. Eu serei cobrada, seremos cobrados lá na frente? Primeiro, que Deus, ele dá o fardo para nós que nós podemos carregar. Então, nós temos que saber o limite desse fardo e se realmente ele chegou a esse limite. E aí nós vamos ver a lei de causa e efeito, dentro do porquê e para que estamos passando aquela situação, se nós não fomos os ofensores do passado. Então, nós temos inúmeras situações que a gente tem que enumerar para poder chegar a uma conclusão, tá? E dentro do âmbito da intenção, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes tem coisas que nós desculpamos em nós e condenamos os outros. E achamos absolutamente normal. Então, essa condição da própria intenção, ela é assim, ela é muito tênue. E a gente não tem capacidade, às vezes, de julgar as nossas próprias intenções, porque elas podem estar maculadas. Aí, quando nós nos reservamos a não mais participar, porque nós vemos lá, ou chegamos à conclusão que não vai mais para frente, não tem mais jeito, está gerando muito sofrimento, o que a gente faz? O que nos resta? Resta aí buscar o auxílio da prece e dirigir a prece àquela pessoa, e quando aquelas pessoas te procurarem, você ser o mais respeitoso possível, dentro da boa educação, e que, quando você proferir palavras com eles, você seja mais amável possível. A partir daí, você dando o seu exemplo, não para eles poderem ver, mas para alguém chegar para eles e dizer, a pessoa lá, nossa, está de parabéns, é uma pessoa comportada, uma pessoa educada, é tão gentil. Eles precisam ouvir isso de outros, e não de você. Tá? Mas você tem todo o direito de se reservar a não participar mais junto àquele grupo familiar ou àquela pessoa e, logicamente, após isso, tudo vai ser esclarecido de um modo que a sua intenção ela vai ser julgada por Deus. Então, somente Deus vai poder dizer, olha, você fez tudo que pôde. Agora, se Deus olhar para você e falar, olha, faltou ainda mais uns 4, 5 quilos desse fardo e você abriu mão, resolveu levar um pouquinho mais leve, aí você, com certeza,
você vai ter que reajustar isso. Pode ser com esse grupo ou pode ser com outro que esteja na mesma situação e que às vezes precise de uma situação com estranhos, entre aspas, para poder começar a modificar. Você já vai estar mais calejada dentro de um processo no reencarne novo para poder lidar com esse tipo de coisa. Então, você pode ajudar a outros, necessariamente não sendo esses mesmos. Tá? Porque tudo é a questão de uma coletividade. Se a gente for olhar para um lado individual, você pode resolver questões individuais com outros espíritos, semelhantes a você. Mas você pode também sugerir ou ser sugerido a você que aquela questão pessoal ela vai ser muito difícil de ser restabelecida num determinado momento, que vão se precisar outras experiências distantes uns dos outros. Então você vai junto à coletividade para quando houver uma maturidade espiritual, tanto da sua parte quanto da parte de outros, aí sim a grande chance de entendimento e de melhora. Então você adia um projeto, porque ele naquele momento ele não deu certo e não vai para frente, não adianta teimar em cima daquilo. Tá? Pegando o que a Linda falou e o que a Lucila falou e o que a Raquel também falou, assim, o que eu percebo nesse sentido de família, de uns, como a Linda disse, de às vezes você falar mal até da virtude de um de dentro da sua família, como do defeito também, e o que a Lucila falou a respeito de a pessoa tá vendo ela lá fazendo o evangelho e pensando, caramba, poxa vida, né? Chega lá, tá xingando, tá falando. Quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente, mesmo que o cônjuge não tá junto com a gente, você começa a trazer o que você aprende para dentro do seu lar. Eu tô falando de mim, tá? E no caso, o Vlá, ele até acompanha e segue a minha linha de raciocínio. Mas você não consegue levar isso para a família, para os irmãos, para os cunhados, para todo mundo que convive com a gente. Então você percebe que com o tempo, depois se eu estiver falando alguma coisa errada, você até me corrige, você percebe que com o tempo aquelas pessoas que convivem com você já não conseguem mais te entender e você também não consegue entendê-las, porque assim, a diferença quando você começa a estudar e você saber como você deveria se portar, não que a gente está aprendendo tudo e que a gente está entendendo tudo e que a gente está fazendo certinho, mas o mínimo que a gente estuda, o mínimo que a gente aprende, a gente não consegue levar para dentro do nosso lar, junto aos nossos. E você consegue não ter mais o mesmo diálogo, mesmo com seus irmãos espirituais. Porque, assim, mesmo que seja de sangue ou espiritual, você não consegue mais. Eu falo por experiência própria, porque dentro da doutrina eu estou tendo um monte de aprendizado que eu não consigo mais conversar e ter o mesmo diálogo junto com a minha família que eu tentei a vida inteira trazer para dentro da doutrina e não consegui. Então eles acham um monte de coisa de mim, sim, né? O achismo é uma coisa bem, bem grande, mas eles não conseguem entender o que a gente fala, o que a gente estuda, o aprendizado e o pouquinho que a gente tenta. Por isso que dá esse conflito. O conflito maior é quando ninguém acredita em nada, não segue nada, porque eu tenho dentro da minha família também pessoas assim, que quando eles começam no desentendimento, o desentendimento é tão grande, só que eles não percebem mais, eles já estão acostumados com aquilo, porque não segue, não acredita em nada. Então é pior ainda o convívio. A minha pergunta agora se for de sangue, se nossos parentes não forem espirituais, forem apenas de sangue, a gente não necessariamente vai ficar com eles até o final. Isso que a Raquel falou é bem complicado, porque eu me vejo nessa situação que ela falou, eu já me afastei das pessoas que eu acredito que não me faz bem. Então, assim, tem um peso e uma medida, e me preocupo muito em ter que voltar com as mesmas pessoas. Queria entender como é que é essa coisa de falar que, de repente, eu vou voltar com uma pessoa com um problema parecido para eu me adequar. É porque os meus parentes eram apenas de sangue?
falei muito, né? Dá para responder tudo isso? Jesus, né, dentro desse tema, ele faz a distinção, ele aproveita aquela ocasião e faz o questionamento quem é a mãe e quem são os irmãos. E ele diz que o irmão espiritual, o parente espiritual, é aquele que crê em Deus. Então, esse crer em Deus, ele é muito amplo. E a gente sabe, como espíritas, que crer em Deus é respeitar as leis de Deus, conhecer as leis de Deus e praticar as leis de Deus. A partir daí, você faz um parentesco espiritual que não é ligado à família, porque a família ela é muito maior, é uma família espiritual, é uma família que rompe as barreiras desse planeta Terra nosso. Então, a gente pode ser oriundo de outros lugares, de outras áreas espirituais, a gente pode ter outros que já ascenderam e nós ficamos para trás e que estão nos aguardando, e aqueles que ficaram no rescaldo, se a gente pode dizer assim, e nós estamos aí envolvidos com isso, vem muito para poder aprender, porque a situação que estava aqui do profeta na sua terra, ou ninguém é o profeta em sua própria casa, né? Ela vem muito para poder mostrar que Deus é muito bom e coloca sempre, junto a um âmbito familiar, alguém que pode dar uma boa orientação, alguém que vai ajudar aqueles que aparentemente vão ficar para trás, que estão dentro da categoria de espíritos medíocres, né? Ou que tem aquela natural fraqueza humana. Não que isso que a gente não tenha essa fraqueza humana, nós também temos. Então, existe uma escala de fraqueza humana e cada um é medido por essa escala. Tem uns que têm 100% de fraqueza, tem uns que têm 80%, tem uns que têm 70%, não importa. A partir daí, o que acontece? Esse embate do dia a dia, ele não é reconhecido. Por quê? Porque sucede que aquela superioridade moral, ela não é reconhecida porque ela não é compreendida. A partir daí, essas fraquezas, o orgulho começa a imperar e aquelas pessoas começam a não te suportar. Porque o orgulho delas indica que não devem te suportar. Porque ela, no cotidiano do dia a dia, tá? Nessa igualdade material, ela entende que você é igual a ela. E ela te entende que ela mede tudo pela própria personalidade dela. Então, nós estamos falando de um texto que está falando diretamente a nós, e aí vem as maledicências e as calúnias. E aí vem aquela disputa para poder derrubar um por um. Aí vem aquele ambiente onde as pessoas não se toleram, e que naquele ambiente é como se tivesse inflamado de gás, e que, de repente, numa simples faísca, aquilo explode. Porque as pessoas, às vezes, elas querem descarregar os males que elas carregam interiormente naquele primeiro que ela julga que é um desafeto dela, às vezes até inconscientemente. Então ela fala, aquela pessoa, ela consegue se virar, ela resolve qualquer problema na vida dela. Nossa, ela sai de cada situação, sabe? Faz, e ninguém pega, sabe? Então, essas pessoas, naquela inveja, foi só um exemplo que foi dado, tá? Nessas pessoas que naquela inveja, naquela fraqueza, naquele orgulho de ter que suportar aquele outro, cometem atrocidades, fazem um ruído. Então se esperneiam. Agora, aquele que está, aí nós vamos olhar Jesus, que estava nesse âmbito, ele fez a distinção para dizer, eu não vou voltar com eles, com esses irmãos meus, que até se associam meus inimigos. Mas eu vou dar condição deles, pelas reencarnações, que eles crescerem, porque eu vim aqui para dar uma mensagem. E, às vezes, dentro do âmbito familiar, um ou outro vem para dar mensagem para aquele grupo numeroso de filhos. Ou pode ser pai, mãe, pode ser irmãos. Vem para dar mensagem. Então, aprenda quem quiser aprender. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. A partir daí, depois, no processo reencarnatório, nas questões das intenções que a Raquel colocou, a gente vai resolver se a gente vai querer assumir de novo esse compromisso.
olha, faltou uma perninha, acho que eu vou dar um pulo lá e vou tentar mais uma vez. Porque também nós somos teimosos. Às vezes a gente, numa situação de carne, a gente quer largar a mão. Nós estamos encarnados. Mas quando a gente desencarna, a gente se torna o valente, a gente se torna aquele que faz tudo, que vai lá, eu vou corrigir, eu vou arrumar, eu tenho capacidade, eu posso fazer. Do outro lado, é muito tranquilo, porque você não tem o peso da carne te distanciando dos compromissos. Você entrou na carne, os compromissos, ele grita primeiro. E o compromisso que grita primeiro é essa fraqueza humana que chama o nosso orgulho. Então, a gente tem que entender que é melhor fazer tudo o que pode agora, dar o exemplo que pode agora, para poder, num futuro, dentro do processo que nós já passamos, vamos dizer assim, porque alguém já foi além da gente, muito mais alto, e que está esperando, porque ele amadureceu e foi. De repente está em outro planeta. Está esperando a nossa chegada, porque a gente também estava lá atrás, igual a esses parentes difíceis, vamos dizer, se a gente colocar dessa maneira. Aí, vamos esperar esses parentes difíceis, porque eles, de uma forma ou outra, eles merecem a nossa atenção, o nosso carinho, e a gente tem sentimento por eles. Aí, a gente vai esperar eles também terem a maturidade deles. Quando eles tiverem a maturidade deles, aí nós vamos recebê-los numa igualdade e numa sintonia de equilíbrio e que essa situação de maledicência, de calúnia, não vai existir mais. Aí a gente vai começar a falar a mesma língua. E aí, nessa falada da mesma língua, a comunicação ela vai ser a melhor possível, porque vai ser aquela comunicação do sentimento. Não vai ter mais essas fraquezas interferindo nisso. Então, esse processo de, não, eu vou ter que voltar, eu não quero mais voltar com isso. Tudo isso faz parte de uma coisa, de uma maneira grosseira da gente pensar. Não é assim a fé e fogo também. Então, a gente tem todos uns atenuantes, tem toda uma situação de eternidade para poder resolver, e a gente não consegue resolver tudo de uma vez. E não vai ser algumas questões aí que existem, e que se a gente olhar para os problemas do mundo, essas situações são bem medíocres, se a gente for pensar bem. Então, tem coisas mais importantes, às vezes, que até uma questão de relação com um com o outro, que a gente precisa resolver e deixar algumas coisas para o futuro, numa outra vida, né? Mas um futuro bem distante. Tá? Tudo bem? Alguém mais? Ó, então vamos fazer uma coisa. Já são 8h20, só uma coisa. Semana que vem eu vou voltar nesse por outro lado. Aliás, eu vou acabar lendo de novo na semana que vem, mas a gente vai no por outro lado aqui, tá? Vou marcar dia 19/10, porque não vai dar para a gente, porque a coisa é muito, muito complexa. Quem está com o livro na mão, é importante ver que, virando a página lá na 310 dessa mesma editora ou na outra, aí vai vir o tópico 3, o tópico 4, o tópico 5, o tópico 6, o tópico 7, o tópico 8, o tópico 9, o tópico 10, o tópico 11, o tópico 12, o tópico 13, o tópico 14, 15, 16, 17, 18, até o 19, tá? Então, nós vamos pensar assim, todos eles são passagens de Jesus, que estão aí dentro dos textos dos evangelistas, tá? Então, aí, cada um lê, cada um medita sobre isso, não vai adiantar a gente ler a respeito disso, tá? Então, cada um lê, cada um medita nisso. Então, quando a gente sair desse tópico, que é o tópico número 1 e 2, tá? A gente for para o 3, nós já vamos pular lá para o 19. Nós vamos pular para o 19, direto, tá? Então, eu quero só deixar isso aberto para vocês, e aí a gente fala do tópico 20, 21, e depois a gente vai pular mais alguns outros, e vamos lá para o 24, mas aí, à medida que vai passando as semanas, a gente vai corrigindo isso e vendo, tá? Então, já fica para a próxima semana essa situação do 3 até o 18, para que cada um leia e a gente parte do 19 em diante, tá? Alguma questão a mais, gente?
Aí na semana que vem a gente faz uma leitura rapidinha do 1, do 2 e volta lá por outro lado, toda a gente em geral faz dos homens apenas conhecidos por seu espírito do ideal, tá? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ô, Marcos, Sim, pode ser outra pergunta, igual você sim, falou no pode, começo, de outro tema? Eu estou sim. lendo o livro Libertação e me surgiu um questionamento em relação ao perispírito. Ele narra que uma senhora, quando foi dormir, ela já era carregada de muito egoísmo, muito orgulho, era uma pessoa má, né? E quando ela despertou, né, quando foi dormir, e o espírito dela parecia como uma bruxa. E ele narra, nariz, pá, lá, lá, lá. Aí eu falei, meu Deus, no meu entendimento, a gente carregava nos nossos sentimentos, no perispírito, quando a gente saía, mas não a plastia, né, de uma bruxa. Aí o enfermeiro que estava orientando o André Luiz explicou, mas eu queria entender melhor isso aí. Você nunca viu nos seus sonhos, quando eles são lúcidos, nessas viagens que a gente faz em desdobramento, às vezes alguns indivíduos que você conhece e que estão revestidos de outra forma, mas você sabe que aquela pessoa é aquela pessoa, mas ela está de outra forma, tá? É a mesma situação. Então, às vezes, dependendo do grau de sentimento que aquela pessoa tem, ela se mostra como ela é. Pode dar a situação contrária também. O espírito ele é muito bom e, de repente, ele tem lá uma aparência material idosa, uma aparência já cansada pela vida, mas é uma pessoa boa. E quando ela está em desdobramento, ela tem lá o aspecto da juventude. Ela tem aquele brilho, ela tem aquela emotividade, ela tem aquele carisma. E depois você olha a pessoa, depois na lucidez da matéria, a pessoa está totalmente congrunhada. Então, você pode ter certeza, o Chico Xavier, quando ele fazia o seu desdobramento, ninguém ia ver ele como Chico. Possivelmente ele andou por muitos lugares e ninguém o reconheceu. Porque ele não ia levar aquela vestimenta cansada do formato Chico para poder ser identificado em algum lugar. Uma que, primeiro, não seria necessário se identificar. Então, do outro lado, já olhando para o outro lado, muitas pessoas que têm sentimentos ruins, ela mostra a verdade nua e crua. É a mesma situação que a gente sempre falou nos nossos estudos, que quando a gente parte para o mundo dos espíritos, agora numa questão da dimensão pela morte, a gente vai levar as nossas, como a gente fala, nossas vergonhas. E às vezes as nossas vergonhas, elas não estão na nossa nudez corporal. Então vamos desassociar a vergonha da nudez. Tá? As nossas vergonhas, elas vão estar escritas na nossa testa. É como se tivesse escrito tudo na testa, ou a gente carregasse um cartaz. Olha, eu sou um orgulhoso. Olha, eu sou um maledicente. E aquele monte de cartaz a gente carregando e a gente não consegue nem jogar fora. Inclusive, a nossa mão segura com força o cartaz dizendo quem nós somos. Tá? Então, essa plasticidade, ela acontece tanto no desdobramento, em questão de sono, quanto na questão da morte. Então, a pessoa vai mostrar realmente quem ela é. Logicamente, não são todos os espíritos que vão identificar essa condição que aquela pessoa apresenta. Pode ser que um espírito igual àquela pessoa, ela vai enxergar como aquela pessoa é, um conhecido que tem o mesmo tipo de sentimento, mas que já tem um certo grau de superioridade, vai ver aquelas vergonhas bem estampadas, com toda certeza. Tá? Então, se você quiser aproveitar agora e encerrar para nós. Então, vamos agradecer realmente a Deus, a Jesus, por nos permitir estarmos juntos mais uma vez, elevando nosso pensamento, evoluindo um pouco mais através do entendimento da moral cristã, através do Espiritismo. E com uma oração que Jesus nos deixou, vamos encerrar com muita alegria o nosso estudo dessa noite.
Pai nosso que estás Nosso que no está céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada. Uma boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite.